Boa noite. Paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez nesta noite, à semelhança das últimas quartas-feiras, eu gostaria de voltar ainda ao carcereiro de Filipos. É uma narração interessante que na segunda viagem de Paulo apresenta. É interessante porque é Lucas que narra quando, a seguir àquele dia de prisão, Paulo e Silas, os magistrados tiveram que apresentar desculpas porque Paulo não poderia ser maltratado sem ser julgado e provada a sua culpa, porque tinha cidadania romana, e eu não vou entrar nesses pormenores agora, mas os magistrados tiveram que apresentar desculpas, e dado o problema grave para eles, por um lado, eram os problemas que Paulo lhes podia criar, por outro lado, era os burburinhos e os agrupamentos tentando contra Paulo na cidade, e eles pediram que eles saíssem da cidade, e Paulo e Silas despediram-se dos irmãos, portanto, e depois saíram da cidade. E se lermos o contexto de Lucas, vamos ver que foi Lucas, membro da equipa, que ao que parece não esteve envolvido na prisão, não teria envolvido na prisão, e por isso teria mais liberdade de ação, que ficou para trás a apoiar a nova igreja de Filipos, que já tinha começado em casa de Lídia, e agora com o carcereiro e a família, estava engrossando com várias pessoas. E Filipos fica para trás, Lucas fica para trás, e fica durante algum tempo, até que anos depois Paulo vai passar por lá e vai levá-lo outra vez na equipa. E queria voltar ao aspecto como Lucas diz quando este homem faz a pergunta. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Um homem desesperado, um homem totalmente desorientado, um homem suicida. E a resposta é muito simples, aparentemente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Ora bem, por outras palavras, isto quer dizer, tem fé em Jesus, acredita nele, e serás salvo, tu e a tua casa. Ora bem, a propósito do 13 de outubro, muitas pessoas falaram de fé, e como eu disse, eu ouvi um apresentador do telejornal dizer o que é fé. E depois vi também várias pessoas na rua respondendo, quando eram interrogadas pelos jornalistas, dizendo a fé é que salva, e muitas expressões assim. Então, eu gostaria de pensar hoje qual é a fé que salva. Qual é a fé que salva? Fé que salva tem que assentar em fatos. Eu disse que Lucas, quando escreveu, ele disse para relatar os fatos que aconteceram. Não é? Quando apresentou a ressurreição de Jesus, diz, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Ele sempre procura apresentar factos. E a fé é alguma coisa que tem que assentar em algo real. Tem que saber crer em quê? Crer em Jesus Cristo como? Isto leva-nos para o messianismo no Velho Testamento e para a cristologia no Novo Testamento. Vai dar ao mesmo. E, por exemplo, Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, que é provado pelo fogo. Isto é, a fé é mais preciosa do que o ouro. Porque a fé alcança objetivos que o ouro, as riquezas deste mundo, não podem alcançar. O mesmo Pedro vai por factos também. É na sua primeira epístola, porque ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos gerou de novo. Está aqui a mudança que eu falei do carcereiro a semana passada.
nos gerou de novo, isto é, nos fez nascer de novo, nos deu uma vida nova, para uma esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. E ele diz, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós. E que vós, mediante a fé, estáis guardados por essa esperança. Então, Pedro assenta a fé que salva, a fé que muda, crendo no Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado do céu, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, como aquele que muda a nossa vida aqui e que garante uma eternidade e uma herança eterna no céu. E nós alcançamos isso pela fé. Paulo usa uma expressão aos Efésios. Porque pela graça, a graça de Deus, sois salvos por meio da fé. Isto é, a salvação é a obra da graça de Deus. Mas vós a recebestes através da fé. Ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, isto é, obra sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então, como crer em Jesus Cristo? E primeiro, crer em Jesus Cristo é crer quem Ele é. E o apóstolo João dá-nos isto de uma forma clara. Ele diz no princípio do seu Evangelho que Jesus Cristo é o Verbo eterno, a Palavra eterna, que estava com o Pai antes que o mundo fosse criado, isto é eterno. Segundo, que estava com Deus e Ele era Deus. Filho de Deus, é Deus e diz todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, João está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é a razão do seu Evangelho, está dizendo que Ele é eterno, está dizendo que Ele é o Criador e depois ele vai apresentar outra coisa. Ele vai apresentar que este mesmo Jesus, Filho de Deus, eterno, Criador do Universo, ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é eterno, ele é Criador e ele fez-se homem. A Epístola aos Hebreus, que foi escrita para os cristãos hebreus, os israelitas, começa da seguinte maneira. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é a expressa imagem da sua pessoa, isto é, a expressa imagem do Pai e o esplendor da sua glória. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Isto é, por outras palavras, a Epístola aos Hebreus está dizendo que Deus, que sempre quis falar com o homem, ter relacionamento com o homem, e que o procurou fazer através dos profetas nos últimos dias. Diz ele, falou-nos pelo Filho. Mandou o seu Filho. O seu Filho fez-se homem. Esse mesmo Filho expressou a pessoa de Deus. Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. E depois de ter purificado os nossos pecados, está falando da sua obra redentora, voltou a assentar-se à direita da majestade, glorificado no céu. Isto condiz com João, que no capítulo 17 está falando com o Pai, na sua oração sacerdotal, está dizendo, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Assim, Jesus, o Filho de Deus, e é nesse Jesus Cristo que nós cremos, e essa fé nesse Jesus que salva, ele, sendo divino, tomou a forma humana. Na forma humana, ele comunicou-nos a palavra de Deus através do seu ministério, ensinando, pregando a sua palavra, tal como diz Hebreus. Mas depois de operar milagres, maravilhas, pregado, ensinado, foi crucificado. E não foi crucificado porque simplesmente os judeus tinham inveja. Não foi crucificado porque era a forma dos romanos a condenar os malfeitores. Foi crucificado segundo o plano de Deus em lugar de cada um de nós. Paulo aos Coríntios, quando escreve aos Coríntios, diz que nós somos salvos através do Evangelho, da Boa Nova. E ele diz, eu entrego a Boa Nova como recebi. Ele diz, pela qual vós sois salvos, se a retiverdes tal como anunciei. E ele diz que esta Boa Nova é que Cristo morreu por nossos pecados. E que foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isto é, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, foi tudo segundo as Escrituras, segundo o plano de Deus. Paulo vai depois acrescentar que há imensas testemunhas. Ele diz, ele apareceu primeiramente a Pedro, depois apareceu a Tiago, apareceu aos 11, depois apareceu uma vez a mais de 500 irmãos e por fim apareceu a mim. Está dado provas de que há mais de 500 testemunhas que viram em situações diferentes, em tempos diferentes, em dias diferentes, durante 40 dias, o Jesus ressuscitado. Mas ele vai apresentar que a nossa fé tem que ser neste Jesus segundo as Escrituras. Porquê? Porque a sua morte foi expiatória. Isto é, ele morreu em nosso lugar, expiando os nossos pecados. O justo em lugar dos injustos. O puro em lugar dos pecadores. O inocente em lugar dos culpados. Cristo entregou-se para a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. Jesus disse, a minha vida ninguém me tira. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então este mesmo Jesus, ele deu a sua vida em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos, ser perdoados. Nós crer no Senhor Jesus Cristo é crer no que Ele é crer no que Ele ensinou, é crer na sua obra expiatória. É crer na sua ressurreição e glorificação. Eu já afirmei aqui que Lucas apresenta diz que as provas são infalíveis da ressurreição de Jesus. Paulo diz que há mais de 500 testemunhas, que as várias vezes que foi visto, foi por uns, foi por outros, e depois de uma vez foi a mais de 500, só de uma vez. Portanto, ele diz, e depois apareceu a mim, no fim de todos, ele disse, para falar da ressurreição de Jesus. Mas Hebreus vai dizer, e não só, e Lucas também no livro dos Atos, que Jesus foi recebido no céu e glorificado à direita de Deus. Então, crer em Jesus é crer naquilo que Ele é divino, é eterno, é o Filho de Deus, mas que Ele se fez homem. Porque para nos salvar, tinha que ser um homem. Era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E como homem deu a sua vida em nosso lugar. Paulo usa aos Filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até à morte, e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Crer em Jesus é crer que Ele é o Filho de Deus, o Deus eterno, Criador do universo, que como Deus se fez homem por amor de nós, como morreu como homem pelos nossos pecados, uma morte expiatória, uma morte em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, andou 40 dias com os seus discípulos depois da ressurreição e depois subiu ao céu e foi glorificado à direita de Deus, onde intercede por nós e garante todas as promessas de Deus para nós. Enviou o seu Espírito para estar connosco. Não vamos falar disso hoje. E é Ele, o juiz dos vivos e dos mortos. É Ele que vai julgar o mundo. Disse Paulo no Areópago, quando falou para os filósofos. Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Porquanto tem determinado um dia em que com juízo há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso Ele deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Este mesmo Jesus é juiz, como diz também noutros textos, dos vivos e dos mortos. Ele é juiz, será o juiz de todos. É o salvador de todos os que o quiserem como salvador. Mas será o juiz também de todos os que o rejeitarem como tal. Meu amigo, fé assenta sobre coisas com fundamento. Cristo não é uma fábula. Cristo é uma realidade. Cristo é real. E a nossa fé assenta na pessoa de Jesus Cristo. Naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez por nós. Naquilo que Ele garante à direita do Pai. É neste Jesus que nós acreditamos. É este Jesus em quem nós esperamos. É este Jesus a quem nós amamos. É este Jesus a quem nós adoramos. Aleluia! E é por causa deste Jesus que nós temos confiança, que nós temos esperança. E é neste Jesus que podemos ter gozo, podemos ter paz, podemos ter alegria. Foi este Jesus que o carcereiro de Filipos abraçou. Fé, a fé que salva, é uma fé no Jesus Cristo real, no Jesus Cristo que a Bíblia apresenta nessa obra. O resto são superstições, é supostas coisas. Mas Jesus, Ele é divino, é eterno, é Criador, é Senhor. Meu amigo, é tempo de deixar superstição de lado, deixar crendices de lado, mas depositar a tua fé naquele que veio do céu para te garantir vida eterna. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o dom, a dádiva de Deus para nós sermos salvos. É a solução de Deus para resolver o problema do homem. O homem só verá o seu problema resolvido quando tiver Cristo na sua vida. Aceita Jesus Cristo na sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas crê em Jesus, como disse agora. E se analisares bem na Bíblia, é o Jesus que está na Bíblia. Crê neste Senhor Jesus Cristo. Então serás salvo, tu e a tua casa. Deus te abençoe. Que o Senhor possa ajudar a tua vida e tu possas realmente ter um encontro real com Jesus. Busca-o, fala com Ele, como falarias com um amigo. A Bíblia diz que quem busca encontra. Portanto, buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração. Busca o Senhor. Fala com Jesus, como estivesses falando comigo. Ele escuta a tua oração. Ele escuta o teu pedido. Ele escuta a tua voz. Está pronto a responder-te e a ajudar. Deus te abençoe.